Sempre diremos, em qualquer lugar, em qualquer palco e perante qualquer autoridade, que eleições não credíveis ou pouco credíveis são um veneno para a democracia e para o desenvolvimento de um país. O jurista e advogado Gilberto Correia afirmou na manhã desta segunda-feira na cidade da Beira, durante a aula inaugural da Universidade de Licungo, sobre o tema Os Desafios do Estado de Direito Democrático em Moçambique, que as eleições no país se tornaram a principal fonte de convulsão político-social. Desde logo que o Estado moçambicano se mostra incapaz de organizar, ao longo do tempo, eleições que sejam consensualmente consideradas justas e credíveis pelos principais atores políticos. Não estou a dizer quem é que tem razão ou quem não tem, porque perante esses danos na estabilidade, na segurança, na paz, na vida dos moçambicanos, o mais importante não é dizer quem tem ou quem não tem razão. O mais importante é exigir que o Estado organize eleições que todos nós moçambicanos aceitemos como justas e transparentes. Segundo, a credibilidade das eleições em Moçambique vai se degradando ano após ano, tornando-se cada vez mais questionáveis e questionadas. Terceiro, a violência pós-eleitoral, fundada em acusações de fraude eleitoral, está a aumentar, tornando-se cíclica, territorialmente mais abrangente e mais destrutiva. Quarto, os protestos pós-eleitorais deixam de ser apenas dos apoiantes de um partido e tendem à generalização por consideráveis franjas da população moçambicana, com grande expressão na juventude urbana. Quinto, podemos dizer, com alguma ousadia, mas os factos não parecem desmentir, que neste momento as eleições em Moçambique são a maior fonte de convulsão político-social e tendem ao agravamento. Correia destacou que os atos de desobediência civil resultantes da contestação dos resultados das eleições de 2024 atingiram níveis alarmantes, configurando uma verdadeira insurreição civil. Gostaríamos de acrescentar que os atos de desobediência civil causados pela contestação dos resultados das recentes eleições de 2024 já atingiram o nível daquilo a que poderemos chamar insurreição civil, na medida em que em determinados momentos visaram diretamente colocar em causa a autoridade do Estado com o objetivo de, por essa via, derrubar o governo. O jurista alertou que as eleições não credíveis comprometem não apenas a democracia, mas também o desenvolvimento do país. Segundo Correia, as consequências dessas falhas vão além da repreensão política, afetando diretamente a economia e minando a confiança dos cidadãos no futuro de Moçambique. Parece-nos certo que a transição para uma situação de segurança, de ordem pública, de ordem e tranquilidade pública, de respeito pela autoridade do Estado e pelos direitos fundamentais dos cidadãos, é neste momento incerta e imprevisível. Vivemos momentos perigosos de elevada insegurança e de profunda incerteza quanto ao nosso futuro coletivo. Sempre diremos, em qualquer lugar, em qualquer palco e perante qualquer autoridade, que eleições não credíveis ou pouco credíveis são um veneno para a democracia e para o desenvolvimento de um país. Os seus efeitos, como já testemunhamos, vão muito para além da política, afetando a economia,
a estabilidade social e a confiança dos cidadãos no futuro. Para evitar esses riscos e restaurar a credibilidade no processo eleitoral, Correia defende a necessidade urgente de eleições justas e transparentes que expressem fielmente a vontade do povo moçambicano. Iniciou este sábado o processo de repatriamento dos mais de 7.000 moçambicanos dos distritos de Morumbala, na Zambésia, e Mutarara e Doa, em Tete, e que estavam refugiados em Saz e Chikwawa, no sul do Malawi. São moçambicanos que deixaram suas terras à procura de abrigos seguros, depois de manifestações violentas pós-eleitoral e também de ataques de Naparamas. A evacuação das pessoas deveria ter iniciado na passada quinta-feira, mas as autoridades moçambicanas viram-se obrigadas a adiar com o processo devido à subida do caudal do rio Shiri, que não oferecia segurança para a navegabilidade do Malawi para Moçambique. A operação está a ser garantida por militares moçambicanos numa ação coordenada pelo Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres de Moçambique, INGD. Temos uma equipe que está preposicionada do lado de Morumbala. Preposicionamos lá bens alimentares e bens não alimentares para poder assistir a essas famílias. O sentimento de satisfação de regressar ao país 4 meses depois é enorme. Acabei de arrumar minhas pastas, todas as coisas minhas para ir embora. Tenho saudade de meus amigos, meus colegas, muitas meus bradas que eu tenho saudade com eles. O administrador do distrito de Morumbala, na Zambésia, João Nhabessa, citado pela Rádio Moçambique, assegurou estarem criadas as condições para receber as famílias de volta em suas zonas de origem. Os repatriados apelam igualmente para que haja diálogo entre as partes e para a pacificação do país. O governo de Moçambique, através da Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC, canalizou nos últimos 2 anos 41 milhões de meticais para apoiar diversas comunidades no âmbito de distribuição dos benefícios da exploração dos recursos naturais no país. Os 41 milhões de meticais são referentes aos 20% da total das receitas arrecadadas pelo pagamento dos impostos pelas empresas que operam nas áreas de conservação. No período entre os anos 2022 e 2024, foram canalizados às comunidades locais o valor de 41 milhões de meticais, resultado da canalização dos 20% referente à exploração dos recursos naturais nas áreas de conservação em todo o território nacional. No total, foram arrecadados, durante o período de análise, 286 milhões de meticais, o que representa um crescimento de 20% em relação aos anos de 2020 e 2022. Este resultado foi possível devido à tendência crescente do processo de arrecadação de receitas, tendo-se registrado no período de 2023 a 2024 uma arrecadação na ordem dos 286 milhões de meticais contra os cerca de 225 milhões no ano transato, e isto prefaz um acréscimo de acima de 20%. O diretor-geral da ANAC diz que a grande aposta do governo neste momento é de continuar a apostar no desenvolvimento da vida selvagem como forma de dinamizar a economia nacional, sobretudo das comunidades locais. Demonstra o compromisso do país em continuar a contribuir para a melhoria do desempenho dos indicadores de biodiversidade e da cadeia de valor da economia de vida selvagem, e desta forma continuar a contribuir para que aquela cifra que anteriormente me referi na arrecadação de receitas e também a contribuição para a melhoria das condições de vida das comunidades seja cada vez mais expressiva, melhorando assim a sua condição de geração de receitas para o bem-estar dos seus agregados familiares. A alocação dos 20% do total das receitas arrecadadas na exploração dos recursos naturais para as comunidades visa permitir que as famílias residentes nas proximidades dos grandes projetos tenham benefício direto dos recursos explorados. As manifestações pós-eleitorais no país, para além de outros setores produtivos, tiveram também um impacto negativo no setor da saúde.
Vários pacientes e profissionais de saúde viram-se impedidos de aceder às unidades sanitárias devido aos bloqueios das vias de acesso, o que impossibilitava a circulação de pessoas e bens. Para aliviar a demanda, o Hospital Central de Maputo promove uma campanha de cirurgias que irá beneficiar mais de 200 pacientes em lista de espera há mais de 3 meses devido às manifestações pós-eleitorais. O Ministério da Saúde decidiu em fazer 500 cirurgias com o objetivo de reduzir ou aliviar a lista de espera. Das 500 cirurgias, é da responsabilidade do Hospital Central de Maputo efetuar 200 cirurgias. Neste âmbito, nós preparamos 2 salas em que vamos fazer cirurgias, tanto no âmbito da cirurgia geral, com as suas subespecialidades. Falamos de oftalmologia, otorrinolaringologia, maxilofacial, cirurgia plástica. Também faremos cirurgias do foro de ortopedia. Nesta especialidade temos patologias traumáticas e temos as cirurgias que são congênitas ou adquiridas. Também faremos cirurgias do foro de ginecologia. No entanto, o diretor clínico de ortopedia do Hospital Central de Maputo, Antônio Luís Assis da Costa, avançou que as cirurgias serão feitas em diferentes especialidades. Nós teremos em todas as nossas áreas, portanto, para fazermos as 200 cirurgias, serão cirurgias de diferentes especialidades. Como dizia, temos das subespecialidades em cirurgia geral, oftalmologia, temos maxilofacial, temos a oftalmologia, temos a cirurgia plástica, temos na parte de ortopedia os que se vão dedicar à patologia traumática, mas também às corretivas, e temos também da ginecologia. Portanto, teremos várias especialidades, praticamente todas as especialidades cirúrgicas que estarão envolvidas nesta campanha. Por sua vez, os pacientes beneficientes da cirurgia louvam a iniciativa levada a cabo pelo Hospital Central de Maputo e acreditam que vai evitar o agravamento do estado clínico. De facto, essa iniciativa é muito louvável porque eu já venho a precisar, portanto, para poder ser operado. Mas nesse sentido conseguiu hoje, felizmente, graças a Deus e o nosso governo que aplicou essa iniciativa. Há quanto tempo vem sofrendo com esse problema? 5 anos. Sim. E com esta abertura do Ministério da Saúde vai melhorar a atuação? Sim, vai. Mas o que tem a dizer sobre esta iniciativa? Não tem muita coisa a dizer, mas eu gostei mesmo. Gostei para melhorar. Estas informações foram partilhadas esta segunda-feira em Maputo, durante o lançamento oficial das 200 cirurgias que irão decorrer na maior unidade sanitária do país. A cooperação econômica, diplomática e política entre Moçambique e África do Sul saiu reforçada após o encontro entre os presidentes Daniel Chapo e Cyril Ramaphosa, realizado nesta terça-feira na cidade do Cabo. No encontro, os 2 estadistas discutiram iniciativas concretas para dinamizar o comércio bilateral e promover o desenvolvimento econômico das 2 nações. Estava a dizer que estamos aqui na África do Sul para, mais uma vez, agradecer ao presidente Cyril Ramaphosa. Nós tomamos posse no dia 15 de janeiro passado. O presidente Cyril Ramaphosa esteve na cerimônia de tomada de posse e tínhamos que vir à África do Sul para agradecer ao presidente Cyril Ramaphosa, mas também agradecer ao povo sul-africano. Para também falarmos sobre as nossas relações de amizade e cooperação e, sobretudo, as relações relacionadas com o comércio entre os 2 países, as questões diplomáticas e também as questões políticas entre Moçambique e África do Sul. Também aproveitamos falar sobre o setor privado e o setor público, como é que os nossos 2 países podem se relacionar para crescermos economicamente, porque o maior desafio que nós temos entre os 2 países é o crescimento e o desenvolvimento das nossas economias, para criarmos melhores condições para os nossos povos. Foi por causa disso que falamos também sobre o corredor de Maputo, e sabem muito bem que temos a fronteira de Limpopo do lado da África do Sul e a fronteira de Ressão Garcia do lado de Moçambique, e a nossa ideia é que teremos uma paragem única, e já estamos a trabalhar nisso, porque, como sabem, temos tido muitos caminhões que saem, portanto,
da África do Sul para Maputo, para o porto de Maputo, mas também de Maputo para a África do Sul. E estes caminhões às vezes levam muito tempo, um dia, à espera, 2 dias. Então queremos ter uma paragem única para flexibilizar o negócio. O presidente sul-africano destacou no seu discurso a necessidade de criar um ambiente propício para as empresas operarem nos 2 países. Segundo Ramaphosa, projetos como a implementação de postos de fronteira eficazes e eficientes irão facilitar o comércio e impulsionar a geração de empresas e para os jovens. Our relations are historic. A visita de trabalho de hoje foi importante, que abrirá caminho para visitas de Estado de ambos os lados e para que as nossas comissões binacionais façam um trabalho real, um trabalho que levará à assinatura de acordos em vários setores da nossa economia. Across a number of sectors. As relações entre Moçambique e África do Sul remontam a várias décadas e são marcadas por laços históricos e culturais profundos. Com este encontro, os 2 líderes reforçam o compromisso de trabalhar em conjunto para o desenvolvimento de suas economias e o bem-estar dos seus povos. Uma equipe multissetorial liderada pelas autoridades de justiça na província de Sofala exumaram esta sexta-feira na Beira o corpo de uma cidadã de 32 anos de idade que esteve desaparecida há mais de 6 meses, supostamente assassinada, enterrada na residência do seu namorado no bairro de Xingussura. Na verdade, o corpo estava enterrado no interior da casa do suspeito. Desapareceu no mês de junho. Fomos no hospital procurar nada, na praia nada. De repente estamos acompanhados dizer que o corpo está em casa do namorado dele. Nós já não tínhamos experiência de dizer que vamos encontrar o corpo. Esse senhor aqui nós vemos aqui a pregoar de minha irmã. Esse tipo aqui, menina, foi assim esse tapete aí de me ter acabado de matar. A secretária do bairro, Joana Fernando, expressa tristeza perante a situação. Com essa situação eu estou muito triste mesmo, com todos os munícipes daqui da cidade do bairro de Xingussura. Estamos tristes, porque não contávamos com esse tipo de crime, de matar alguém. Há 8 meses atrás a família procura, enquanto ele mata, põe dentro do quarto dele, nesta casa aqui. Graças a Deus, com denúncia, viemos aqui ontem. E hoje foi feito o trabalho, cavou-se, encontramos o corpo. Assim o corpo está a caminho a ir para a cerâmica, da cerâmica vão dar banho, daí volta para o cemitério da Chamba, é onde vamos realizar o enterro. Isto é feio num bairro desse. Esse jovem é um assassino, praticamente merece estar preso. Este homem aqui, nesta zona, criou um terrorismo. Muita gente aqui está com medo. O sociólogo Anastácio Tijó relaciona os casos de homicídio e suicídio ao elevado custo de vida no país. Para ele, é essencial implementar novas políticas que promovam a inclusão social, ajudando a reduzir esses índices alarmantes. Nós sabemos que o nosso país está a passar por situação econômica não muito boa e isto pode levar à depressão, por exemplo, de pessoas que não têm uma renda mensal que possa suprir as suas necessidades. Se for a ver, a questão do homicídio que tem se relatado na cidade da Beira ultimamente tem que ver ao fenômeno de crimes passionais que tem a ver com relacionamentos. Então, isto pode-se dar o caso, por exemplo, da pessoa que comete não ter esta força motriz de lidar com aquilo que são as necessidades sociais, digo, de um lar, e a outra pessoa fazer cobrança constante. Isso leva à revolta, à depressão e desenvolve um sentimento de não conseguir lidar com aquilo que são os desafios sociais. E quando é assim, muitos ocorrem, no entanto, para a violência e acabam cometendo o suicídio ou o homicídio. Outro dado que eu posso aqui apresentar é a questão dos 2 fenômenos que é o ciclone Idai, que afetou a cidade da Beira nos 2 últimos anos e, como sabe, depois da passagem deste ciclone, houveram algumas instituições internacionais que tentaram fazer um acompanhamento psicossocial aos indivíduos da cidade da Beira por conta daquele ciclone. Mas fez-se naquela altura aquele acompanhamento, mas não se procurou saber como é que essas pessoas estão depois da passagem do ciclone e depois daquele acompanhamento.
Então, os acompanhamentos psicossociais são acompanhamentos contínuos. Então, não se procurou saber como é que essas pessoas estão, como é que elas podem contribuir para a sociedade, e isto também pode, em algum momento, estar associado a esta questão do homicídio. Tijó ainda destacou que indivíduos com comportamentos desviantes precisam de apoio psicossocial para se reintegrarem à sociedade e evitar a propagação desse tipo de violência. 9 partidos políticos com assento na Assembleia da República. 9 partidos políticos com assentos na Assembleia da República Provincial e Municipal assinaram esta quarta-feira em Maputo um compromisso político para um diálogo nacional inclusivo, visando colocar fim às manifestações populares que se resistem no país desde o anúncio dos resultados das eleições gerais de 9 de outubro passado. O compromisso político para o diálogo nacional inclusivo é um instrumento que orienta os caminhos e temas que vão conduzir à introdução de reformas profundas ao nível do aparelho do Estado e na economia nacional, e com contributo de todos os estratos da sociedade moçambicana, e tal como referiu no seu discurso o Presidente da República, Daniel Chapo, que assinou o compromisso na qualidade de testemunho. É com os olhos postos no futuro que os moçambicanos se exprimem através deste compromisso sobre a necessidade do aprofundamento da nossa reconciliação nacional efetiva e paz duradoura, pré-requisitos para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. E para o sucesso deste compromisso, Daniel Chapo apela à participação de todos os moçambicanos. Apesar da assinatura formal do compromisso do diálogo nacional inclusivo constituir por si um ato histórico, tenhamos presente que nos aguardam, a partir de hoje, novos desafios. Nomeadamente, o compromisso deve abrir caminho para o fortalecimento do sentido de cidadania e respeito às nossas instituições do Estado, democraticamente constituídas. O compromisso prevê o indulto de todos os condenados e pela sua participação nas manifestações pós-eleitoral. E de reconciliação nacional, haverá espaço para a concessão de um indulto a determinados cidadãos condenados no contexto das eleições de 2024 e das manifestações violentas, nos termos a serem fixados por decreto presidencial e sendo avaliado caso a caso. Assim, no âmbito da Comissão Técnica e dos grupos de trabalho a serem instituídos com vista a materializar as reformas, o Governo, as partes signatárias, a sociedade civil, as academias e todos os tratos sociais que fizemos referência, de uma forma geral, deverão cooperar e trabalhar em conjunto para garantir a execução efetiva do compromisso. Por seu turno, o líder da oposição, Albino Forquilha, que falou em nome dos 9 partidos signatários do compromisso, diz acreditar que serão alcançados consensos que conduzem o país a uma reconciliação nacional. Nós, os partidos signatários aqui presentes, acreditamos na democracia, acreditamos que apenas o diálogo político nacional, franco e inclusivo, pode trazer entendimento e soluções políticos duradouros, de forma pacífica, para que os grandes problemas que caracterizam a vida moçambicana se resolvam. E, por via disso, Forquilha apela à participação de todos. E Alma, consideramos que com a assinatura do compromisso político para um diálogo nacional inclusivo, este que acabamos de testemunhar, estão criadas as condições para que os diferentes atores políticos, as diferentes instituições e a sociedade moçambicana no seu todo possa participar neste diálogo fundamental e necessário para traçar caminho rumo a um Moçambique unido na diversidade, próspero, desenvolvido, pois este ato constitui pressupostos fundamentais de união e envolvimento de todos os moçambicanos nos esforços que visam conter e eliminar de uma vez para sempre as cíclicas instabilidades e crise com que o país se depara.
Depois da recolha das opiniões de todos os estratos da sociedade moçambicana, o documento será submetido na Assembleia da República, onde será transformado num instrumento jurídico. A Procuradoria-Geral da República anunciou esta terça-feira em Maputo a instauração de um processo-crime contra supostas violações dos direitos humanos, nomeadamente raptos, violações e assassinatos cometidos pelas Forças de Defesa e Segurança de Moçambique contra civis que tinham a missão de proteger a área circundante das instalações da multinacional petrolífera na Península de Afuns, distrito de Palma, província de Cabo Delgado. Segundo o Procurador-Geral Adjunto Sérgio dos Reis, a instauração do processo referido resulta da notícia vinculada por vários órgãos de comunicação social estrangeiros. Do cotejo das informações e após análise preliminar, a Procuradoria-Geral da República instruiu o seu órgão subordinado do local dos factos para os devidos procedimentos legais, ao que foi instaurado um processo-crime registrado sob o número 1/02-P-2025 contra autores desconhecidos que corre termos na Procuradoria Provincial da República em Cabo Delgado, o qual neste momento se encontra na fase de instrução preparatória, de modo a se esclarecerem os factos e possivelmente a responsabilização dos infratores. Sérgio dos Reis avançou que o processo em curso e na fase de instrução visa apurar a veracidade dos crimes e responsabilizar os supostos autores. O que se sabe é que, nesta altura, estavam colocados no Teatro Operacional Norte por volta de 800 membros de uma força conjunta entre a polícia e as Forças Armadas. Portanto, a investigação que corre nesse preciso momento é no sentido de, primeiro, apurar se efetivamente os factos veiculados nessa notícia passada nos órgãos de comunicação internacional aconteceram, a ter acontecido, quem terão sido os autores e se por eles serão ou não responsáveis. Portanto, neste preciso momento, o processo se encontra na fase incipiente de instrução. E, como sabe, neste momento, o magistrado que está colocado na Procuradoria Local está deslocado, está em situação de deslocado, e o magistrado indigitado para instruir o processo é de nível provincial, reside na cidade de Pemba, e todas as diligências têm de ocorrer entre o distrito de Palma e, logicamente, com a colaboração das Forças de Defesa e Segurança, com informações que têm que ser trocadas a partir aqui da sede. Refira-se que o Ministério Público registrou em 2024 cerca de 26 processos instaurados por crimes de terrorismo na província de Cabo Delgado, contra 76 em 2023. A estrada Algarves, localizada na cidade da Beira, era há muito tempo motivo de preocupação para os moradores e motoristas, devido às más condições que dificultavam a circulação de veículos e transportes de mercadorias. No entanto, esta realidade mudou com a inauguração oficial da via, realizada na manhã desta terça-feira pelo presidente do município, Albano Caris. Segundo o edil da Beira, Albano Caris, o projeto foi financiado pelo Banco Mundial por meio do Projeto de Desenvolvimento Urbano Local, PDUL, com um investimento de cerca de 90 milhões de meticais. O custo da obra foi de 90 milhões de meticais. Queremos agradecer ao Banco Mundial através de PDUL. Este é um parceiro forte, é um parceiro que acreditou naquilo que é a competência, a profissionalidade, a seriedade dos gestores, aqueles que estão em frente dos destinos da nossa cidade. Moradores da comunidade manifestaram satisfação com a nova estrada, destacando que a melhoria na infraestrutura facilitará o transporte de mercadorias para os armazéns e beneficiará os motoristas que antes enfrentavam dificuldades. Para toda essa estrada, porque a estrada era batida,
mato aqui, toda a gente onde saía estava vindo fazer necessidade maior aqui, por os matos. Agora já está bonito, até Timiré hoje. Esta via aqui, o antes, estava uma via muito péssima, era intransitável quase. Mas eu digo sinceramente do fundo do coração, estou muito grato pela reabilitação dessa estrada aqui. Está muito bem-vinda, é coisa que não tenho palavras para dizer. Albano Manuel, um dos usuários da via, também destacou as melhorias visíveis desde a abertura da estrada. É exatamente tanto. A estrada, da maneira como estava antes e agora, há muita mudança mesmo que fez a estrada aqui assim, porque antes a estrada aqui criava maningue coisas assim, carros passavam a maneira, para dizer. Mas acho que a nossa cidade é uma sintoma que está a mudar. Inicialmente, a obra estava prevista para ser concluída em 8 meses, mas, devido a complicações no processo de execução, a construção se estendeu por 1 ano. A TV Focus entrevistou diversas personalidades políticas e acadêmicas para ouvir a sua opinião em relação ao que se espera do compromisso político nacional assinado esta quarta-feira em Maputo, visando colocar fim das manifestações pós-eleitoral. Os entrevistados são unânimes na ideia de que desta vez a plataforma criada terá bons resultados, uma vez ser inclusivo, ao contrário do passado, em que o debate era bipolarizado, ou seja, era entre a Frelimo e a Renamo. É a primeira vez que há um diálogo lançado que inclui a todos, todas as outras oportunidades que houve de assinatura de acordos de paz, de cessação de hostilidades, de paz definitiva, foram acordos celebrando, entendimentos entre duas forças políticas. Desta vez é diferente, foram incluídas todas as forças com representação na Assembleia da República, com representação nas Assembleias Provinciais e com representação nas Assembleias Municipais. Eu acho que quer Venâncio Mondlane, quer qualquer um de nós, tem espaço aqui neste compromisso de dar a sua contribuição. Portanto, vão ser criadas comissões técnicas, vão ser criadas aquilo que nós ouvimos, não é? Qualquer um de nós, mesmo eu como cidadão, eu sou académico, mas vou ter a oportunidade, quando os temas começarem, dar a minha contribuição. Para Lutero Simango, presidente do MDM, o quarto partido com assento na Assembleia da República, o país já precisava deste tipo de plataforma há bastante tempo. É um compromisso político que nós assumimos de que o país precisa e necessita de reformas. Este é o imperativo nacional. Entanto, quando tiverem acesso ao documento e lerem o documento, vão perceber de que nós estamos a advogar o imperativo das reformas para Moçambique. Quanto aos resultados do diálogo, os entrevistados dizem que esperam grandes reformas a todos os níveis, desde fiscal, despartidarização do aparelho do Estado, até a criação de uma força de segurança republicana. Uma das reformas que é perseguida neste compromisso é a relação também à atuação das forças de defesa e segurança. Então nós queremos fazer reformas na Constituição da República, nas forças de defesa e segurança, nas questões econômicas, na descentralização, para que possamos aliar os valores da liberdade com os direitos humanos e promovermos a boa governação. Eu acho que o país que nós todos queremos é um país de oportunidades iguais para todos. Um país que crie condições para que os jovens tenham emprego. Um país que crie condições para que as mulheres tenham oportunidades de aceder à terra infraestruturada, aceder a oportunidades de financiamento para as suas iniciativas. Um país onde um chefe de família, um pai, não seja desautorizado porque não tem dinheiro para manter o sustento da sua família. Grande parte dos assuntos que estão neste documento que foram acordados são assuntos que todo cidadão moçambicano levanta. A questão de despartização do Estado não é um problema de um partido. Todo cidadão também discute essas coisas dentro das suas casas e tudo isso. O problema da reforma eleitoral, também todos os cidadãos discutem isso. A questão da descentralização política e fiscal, toda a gente discute essa problemática. O presidente do MDM fala das razões que o levaram a aderir à iniciativa, mesmo com a ausência de Venâncio Mondlane. No primeiro diálogo, vocês bem se lembram, era um diálogo dos candidatos presidenciais. E isso não aconteceu. E essa plataforma foi uma plataforma interpartidária dos partidos políticos que têm assento na Assembleia da República. E é por isso, ao assinarmos esse documento, vai ser submetido para a Assembleia da República para que tenha um cunho legal,
para iniciarmos todo esse processo de diálogo. Refira-se que a assinatura do acordo chamado de compromisso político foi testemunhada por diversas personalidades religiosas, diplomatas e outras figuras estrangeiras convidadas. Então, colegas, por favor, conto convosco para a qualidade do atendimento na maternidade deste hospital. Quero muito o vosso apoio, rigor. Ninguém pode sofrer, ninguém pode sair daqui sem bebê por nossa negligência. Não podemos. O ministro da Saúde, Hussein Isse, visitou esta quarta-feira o Hospital Provincial da Matola. A visita acontece numa altura em que surgem várias reclamações relacionadas ao mau atendimento e desaparecimento de bebés, sendo que um destes casos já está a ser julgado num tribunal local e para melhor averiguação deste e de outros casos, uma comissão de inquérito será criada. Estes assuntos nós vamos esperar, aguardar com serenidade aquilo que serão as decisões das autoridades judiciais sobre o assunto. O caso está encaminhado. Então aí vamos esperar e com base... Agora, o que nós estamos a apelar aos colegas, todos os colegas nossos, é esta mudança de paradigma, este pensamento, a questão do comportamento, a questão da atitude e tudo mais. Por isso, quando interagimos com a população aqui na Matola, surpreendentemente, a população, falou bem do hospital, ali na maternidade, no internamento, no berçário, no internamento, falamos com as mães e elas estão satisfeitas com o atendimento. Mas isso não quer dizer que não haja problemas. O ministro da Saúde percorreu durante a sua visita de trabalho vários setores e interagiu com utentes e pacientes. Porque a maior parte dos meus colegas estão de bem. Pode aparecer um e outro que é diferente dos outros. Então esse temos que trabalhar com ele para melhorar também. Para ser igual aos outros, não é assim? É assim mesmo, esse é que é o nosso papel, tá bem? Então, eu quero muito o apoio da comunidade, vocês têm que nos ajudar, vocês conhecem as pessoas. O ministro da Saúde exigiu rigor aos profissionais do setor, sublinhou que não se justifica que no Hospital Provincial da Matola existam denúncias de alegados casos de mau atendimento e desaparecimento de bebés. O nível de especialistas que estão aqui, o nível de enfermeiros que estão aqui, colegas, não há justificação para não atendermos bem, não há. Então, por favor, conto convosco, está bem? Eu quero que esta maternidade seja um exemplo também do atendimento, do alívio do sofrimento das mães. Porque o grande problema, às vezes, é a comunicação, falta de diálogo entre nós e os utentes. Preciso dialogar, explicar à família. Visitas do género do tipo surpresa serão levadas a cabo a diversas unidades sanitárias para aferir o real nível de atendimento dos utentes. Conservar corpos na morgue da cidade de Maputo, bem como realizar enterros nos cemitérios da capital do país, passa a ser gratuito, caso a Assembleia Municipal aprove uma proposta de lei da bancada municipal da Frelimo para o efeito. O facto foi anunciado esta quarta-feira pelo presidente do Conselho Autárquico da cidade de Maputo, Razak Manique, no decurso de mais uma sessão ordinária deste órgão legislativo a nível da capital do país. Gostaria de destacar duas propostas importantes que levamos à plenária desta Assembleia Municipal. Em primeiro lugar, a eliminação das taxas de conservação de corpos nas morgues e as taxas de enterro nos cemitérios municipais. A iniciativa, de acordo com Razak Manique, insere-se no âmbito de alívio de custo de vida dos munícipes da cidade de Maputo. Essas taxas muitas vezes representam um peso financeiro significativo para as famílias de Maputo, especialmente em momentos de luto. Ao eliminar essas taxas, visamos aliviar o custo de vida dos nossos munícipes e garantir que todos tenham direito a um enterro condigno, sem custos adicionais que agravem a sua dor. É doloroso quando alguém se dirige à morgue para tratar do seu ente querido e estamos a falar de dinheiro.
É igualmente doloroso quando vamos sepultar um nosso ente querido e no momento da angústia estamos a pensar em dinheiro para pagar. Por isso, este Conselho Municipal levará à Assembleia Municipal esta proposta para a eliminação dessas taxas. Refere-se que a taxa de enterro nos cemitérios da cidade de Maputo é de cerca de 2.000 meticais, enquanto a conservação de corpos nas morgues municipais é de 30 meticais por dia. O país tem registrado nos últimos anos vários desafios, desde a Covid-19, mudanças climáticas e, sobretudo, os protestos pós-eleitoral, fenômenos que afetam negativamente o setor da educação. Vários professores e alunos, sobretudo do ensino básico, viram-se impedidos de ter acesso às salas de aulas devido aos fenômenos acima arrolados. Para responder a estes e outros desafios, a coordenadora nacional do Movimento de Educação para Todos, Isabel Francisco da Silva, propõe o uso das novas tecnologias de comunicação e educação. Ainda é um desafio, conforme eu dizia inicialmente, é um desafio porque embora a lei, por exemplo, a nossa lei do Sistema Nacional de Educação já preconiza sobre a necessidade de nós podermos também observar essas novas formas de lecionação, sobretudo quando olhamos para as novas tecnologias de comunicação, mas o desafio está no processo de implementação, olhando também os recursos, porque em algum momento é preciso que haja recursos para nós podermos transitar para estas novas formas de ensino. E nós também sabemos que temos vários desafios ao nível do setor, então a ideia é como é que nós, de fato, vamos poder alavancar esta iniciativa, como é que vamos, de forma conjunta, coordenarmos e vermos que ações conjuntas podem ser feitas para tentar flexibilizar esse processo de implementação, porque em termos de desafios ao nível das escolas existe. Nós estamos a verificar e a Covid foi uma grande lição que nós aprendemos, porque realmente sentimos que ainda temos muito que aprender no que diz respeito ao uso dessas novas tecnologias de comunicação e educação. As novas tecnologias de comunicação, mas em algum momento também sentimos os desafios que estavam por detrás disso, porque as crianças não tinham informação sobre como é que elas realmente poderiam aprender, ou os professores também como é que poderiam ensinar usando essas novas tecnologias de comunicação. Por outro lado, nós estamos também num mundo globalizado em que a questão da digitalização também é um dos fatores propiciais para que haja também o desenvolvimento da educação. Então é desta forma conjunta que nós decidimos sentar e elaborar esta proposta. Isabel da Silva entende que a implementação destas estratégias vai permitir garantir a acessibilidade do material escolar, entre outros kits de ensino e aprendizagem. A nossa perspectiva é que, de facto, não tenhamos nenhuma criança que fique fora do ensino. A nossa perspectiva é que hajam mais infraestruturas escolares, porque estamos numa situação, num contexto em que temos várias crianças a estudarem ao relento, temos várias infraestruturas destruídas e agora com essa situação também atual temos várias infraestruturas que em algum momento foram destruídas por conta das manifestações. Então o nosso desejo como MEPT é que de facto toda criança tenha acesso ao material, tenha acesso ao professor, tenha acesso a uma infraestrutura condigna e a questão, por exemplo, da violência também não se faça refletir ao nível da escola. A fonte falava esta quinta-feira em Maputo durante a realização do workshop de engajamento visando apresentar e discutir proposta de estratégia nacional e planos de ação para a transformação digital no ensino básico em Moçambique. O Partido Movimento Democrático de Moçambique, MDM, celebra esta sexta-feira, 7 de março, 16 anos da sua fundação. O movimento político foi criado em 2009 pelo antigo edil da Beira, Davis Simango. E para celebrar a passagem, foi organizada uma marcha realizada na manhã desta sexta-feira na cidade da Beira. No discurso de ocasião, Manuel Domingos, membro da Comissão Política do partido, fez um apelo ao respeito pela democracia, à liberdade de expressão e aos direitos fundamentais dos cidadãos. Apelo aos moçambicanos, dizer que vamos continuar a lutar para trazermos a verdadeira dignidade. A soberania reside no povo, isso significa que quem manda é o povo. Razão pela qual temos que continuar unidos para conseguirmos impor a nossa vontade neste país, mostrar que esse país é por nós dirigido, não porque um grupo de moçambicanos acha que são superiores aos outros. Então, razão pela qual queremos a liberdade e a verdadeira democracia
democracia, liberdade de expressão. Este protesto ocorre no momento em que o recente acordo entre o governo e os partidos com assento parlamentar é considerado como um passo significativo para a paz e o fortalecimento da democracia no país. Conforme o acordo que está visivelmente, é uma plataforma para ver se vamos conseguir, é uma maneira de lutar para ver se chega a um patamar que podemos discutir os problemas eleitorais, os problemas para evitar esses problemas futuros e saber organizar e trazer isso a Moçambique. É mais um passo. Manuel Domingos, membro da Comissão Política do MDM, aproveitou a ocasião para repudiar a atuação da polícia moçambicana contra os cidadãos. Segundo Domingos, é fundamental garantir a liberdade e a união do povo, condenando qualquer forma de repressão que limite os direitos democráticos. A exportação da banana produzida no país, sobretudo na Zona Sul, concretamente nos distritos de Namãs e Matutuíne, rende aos cofres do Estado cerca de 40 milhões de dólares norte-americanos. O valor, segundo Arnaldo Ribeiro, presidente da Associação Nacional dos Produtores da Banana, representa cerca de 10% do produto interno bruto, ou seja, um valor significativo para o equilíbrio da balança de pagamento das contas do Estado. Mas entram em Moçambique anualmente entre 30 a 40 milhões de dólares, fruto da exportação de banana, que é produzida totalmente aqui no sul do país. Portanto, temos cerca de 35 mil moçambicanos a depender do setor da banana e temos exportações que não são nada comparado com a eletricidade ou com o gás ou com o carvão, mas que é uma contribuição importante para a balança de pagamentos e para o emprego. A maioria dos nossos trabalhadores são jovens. No entanto, para este ano o valor poderá baixar significativamente como o resultado das constantes paralisações das atividades de produção provocadas pelas manifestações contra o elevado custo de vida, caracterizada pelos bloqueios de vias de acesso, ameaças aos investidores e vandalização de infraestruturas públicas e privadas. O agravamento dos atos de violência nos últimos dias levou ao empresariado deste setor a ameaçar suspender os seus investimentos caso a situação prevalece por mais tempo. Eu sou político, eu pago aos políticos, pago os meus impostos, as nossas empresas pagam os nossos impostos aos políticos, precisamente para encontrarem soluções para os problemas que o país tem. Portanto, cabe aos políticos, eu não vou arriscar aqui a dar propostas de solução, porque não é minha tarefa. Os nossos políticos é que têm que encontrar a solução para o problema do país. E podemos dizer mesmo, e exigimos que isso aconteça, porque senão nós não vamos trabalhar, os nossos investimentos vão ser perdidos e há uma tendência neste momento de todos os investidores da banana de suspender as atividades se as coisas continuarem assim. Portanto, em primeiro lugar, segurança. O setor de produção de banana emprega um total de 5 mil trabalhadores distribuídos em 7 empresas que operam na zona sul do país. As manifestações pós-eleitorais no país afetaram negativamente o setor da educação com a destruição e vandalização de estabelecimentos de ensino e diversos bens escolares, situação que comprometeu o arranque do ano letivo 2025. Segundo as autoridades, mais de 100 escolas foram afetadas durante os protestos pós-eleitorais no país. Face ao fenômeno, o Ministério da Educação e Cultura diz que todas as escolas que tinham sido afetadas ou vandalizadas já arrancaram com aulas graças ao trabalho levado a cabo pelo governo para garantir o processo de ensino e aprendizagem. Temos as escolas todas já arrancaram, portanto, com as aulas, pela informação que nós temos. É verdade, tivemos essa situação da escola comunitária Luís Cabral, que por diversos problemas que já foram bem reportados por vós, a escola ainda não arrancou. Mas neste momento a informação que temos é que todas as escolas já arrancaram com o processo educativo. O secretário permanente do setor da educação, Arthur Dombo, usou a comunicação social para manifestar a sua preocupação com os diretores provinciais, distritais e professores que desviam certos produtos alimentares e material didático para fins alheios. Nós vamos ser atores que influencia positivamente na alimentação escolar e não de uma forma negativa. Aquilo ter prestígio
a todos nós, mas sobretudo às pessoas que se envolvem em situações daquela natureza, numa altura em que nós estamos a falar do custo de vida e os alunos apanham algum alívio quando estão na escola e somos nós como gestor que retiramos. É atitude para condenar de forma veemente que não deve acontecer em nenhuma escola e não deve acontecer mais. Que aquele seja um exemplo para todos nós e nunca mais acontecer uma situação daquelas. Arthur Domb assegurou que para qualquer funcionário do setor da educação que optar por comportamento desviante será responsabilizado. Como o Ministério da Educação e Cultura é responsabilizar cada vez mais aos nossos diretores provinciais, aos nossos diretores distritais, para que possam fazer o controle cada vez mais rigoroso de tudo aquilo que chega. Não estou a falar apenas de produtos alimentares, como foi desta vez. Provavelmente haja outras coisas. Então, queremos responsabilizar cada vez mais as nossas direções provinciais, as nossas direções distritais, para que tudo que chega na escola, para o benefício da própria escola, para o benefício dos seus alunos, vá, de facto, para este que é o nosso principal foco, que é o aluno. O secretário permanente do Ministério da Educação e Cultura falava esta sexta-feira em Maputo, à margem das celebrações do Dia Africano de Alimentação Escolar. O Estádio Nacional do Zimpeto foi reprovado pela Confederação Africana de Futebol, CAF, poucos dias antes do aguardado jogo entre Moçambique e Uganda. Este anúncio gerou grande descontentamento na classe dos jornalistas desportivos da Beira, que expressaram sua tristeza e consideram que a situação evidencia incompetência na gestão do estádio. É triste para todos os adeptos da Seleção Nacional, olhando ainda para o estágio em que se encontra a Seleção Nacional em termos competitivos, né? É uma equipa que precisa de apoio da massa associativa. É triste não poder assistir a esse jogo e também é lamentável para um Estado como Moçambique, com 50 anos de independência, esteja a passar por uma situação como esta. Não justifica, com tantos recursos que o país tem, para nós sermos reprovados um campo por causa de questões de relva e condições de balneários. Isso é inconcebível, isso demonstra incompetência. Temos pessoas que não deviam estar lá a gerir o Estado. E nós deveríamos aprender pela experiência dos outros países. Um Estado daquela envergadura não deveria estar a ser gerido pelo Estado. Devia ter-se contratado algumas empresas ali para gerir. É vergonhoso e triste. Bem, eu acho que a gestão privada se calhar pode ser uma solução, mas estamos a dizer que agora entramos num novo governo. Se calhar seja oportuno o próprio governo poder olhar quais são os métodos mais consentâneos para poder fazer uma gestão desportiva melhor que dos anos passados. Porque está claro que o que estamos a viver agora não está a dar certo. É necessário que se calhar engendre-se novas estratégias de modo que comece-se a trilhar por um novo caminho. Estamos a dizer que estamos numa era de mudanças mesmo, de mudanças radicais sobre quase tudo. Então eu acho que é momento oportuno mesmo de podermos olhar para este aspecto com muita consideração, porque é extremamente importante. O jornalista desportivo Amadeu Massoko enfatizou que a falta de manutenção das infraestruturas impede o crescimento do desporto e do país. Bem, se olharmos para o que está a acontecer, é muito difícil haver um crescimento em qualquer que seja a modalidade, sem que haja infraestruturas que possam ajudar a catapultar o próprio desporto. É impossível que o desporto cresça, porque eu acho que o crescimento do desporto não se cinge simplesmente no próprio talento, se cinge em um leque de requisitos, um leque de coisas que ajudam a concretização deste que é o crescimento desportivo. E as infraestruturas desportivas é um desses elementos cruciais para que esse desporto cresça num determinado país. Enquanto não tivermos infraestruturas desportivas de qualidade e que estejam em altura de receber jogos como esses, praticamente estaríamos a dizer que não estamos a ir para nenhum sítio. Por outro lado, alguns desportistas acreditam que este é um momento oportuno para a reflexão. Eles associam as derrotas da seleção nacional às más condições do estádio. Na minha opinião, é muito triste quando um estádio daquela dimensão é reprovado para jogos internacionais.
é momento para refletirmos o que na verdade queremos para o nosso desporto. São sinais de que há necessidade de haver uma reestruturação na área desportiva. Temos também que apostar em infraestruturas que possam nos permitir realizarmos jogos localmente. É triste quando só temos um único campo, né, num vasto Moçambique, em que poderia haver alternativas de campo para a nossa seleção fazer jogo. Dentro de dias já se havia marcado jogo e temos que jogar fora. Isso também de alguma forma frustra a preparação, seja da equipa, sobretudo dos treinadores. Falando das infraestruturas, parece que eu vou me recordar um pouco do que eles, quando tomaram POD, estamos a falar dos presidentes das federações moçambicanas e da Liga, eles acabaram nos mentindo que iam construir estádios na zona sul, que é os Zipetos, zona centro e norte. E nós não estamos a ver nenhum estádio. Mesmo o próprio estádio, que é Zipeto, não está em condições. Não está em condições. As nossas derrotas que aparecem no Zipeto é problema do próprio nosso estádio. Não porque aquela gente que vem fazer avaliações não gostam de Moçambique, não é isso. São as condições. Enquanto os jornalistas defendem a transferência da gestão para o setor privado, alguns adeptos têm uma visão diferente e reiteram apelo ao recém-impossado Ministro da Juventude e Desporto para que tome medidas eficazes em relação à situação. Por que privada? Por que privada? Aqui falta de seriedade. Não precisa dar privado. Nós já vimos uma equipa técnica vindo da África Sul para fazer manutenção. Não sei onde é que terminou. E ninguém sabe quais foram os contratos. Ninguém sabe quais foram os contratos com aquele sul-africano que ia responsabilizar o Estádio Nacional de Zipeto. Há dias atrás vimos alguém aí a fazer isto, a dizer que sou presidente, sou Faisal, fica à vontade, isso aqui daqui a dias vai estar tudo online, não sei lá quando. O resultado está aí. E apelo também o meu conterrâneo, recém-possado do desporto, veja lá o que faz. Veja o que faz, porque isso não está a animar para qualquer cidadão. Isso não está a animar. Porque não temos sítio para refugiar. Estamos a ir a esse lado, estamos a ser abalados, estamos a ir a esse lado, estamos a ser abalados. Não temos sítio, vamos ter sossego. Era sítio de refúgio. Zipeto é um estádio que devia marcar referência a nível nacional, aqui em Moçambique. Mas não é o que está a acontecer. Tem que se nomear dirigentes competentes, de modo em que possam melhorar as infraestruturas, né? do futebol. A Federação Moçambicana de Futebol tem até esta sexta-feira para indicar um estádio alternativo que atenda a todos os requisitos necessários para a realização do jogo.